Olá, meu nome é Thiago Novaes, você está no Prelo. Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Prelo de número 102, e eu sinto que de algum modo a gente ainda está retomando a nova temporada. Eu sinto que de algum modo essa é a segunda parte de um primeiro episódio dessa temporada. No último episódio a gente conversou com a Bia, da editora Vestígio, sobre as expectativas, né? Um livro fascinante chamado Lado Bom das Expectativas, mas a gente não teve a chance de atualizar essa conversa, de eu falar, contar um pouco para você de algumas coisas que eu tenho pensado sobre, né, os elos, os vínculos entre o livro, a escrita e a nossa biografia, que tem, vamos dizer, povoado a minha atenção, o meu investimento, o meu cuidado, as minhas leituras e assim por diante. E é disso mesmo que a gente vai falar. Eu vou brincar com você no sentido de propor um conceito. Vou propor um conceito pra gente, um conceito que a gente possa usar para trabalhar. Eu, sinceramente, acho que esse conceito, ele vamos dizer, é a descrição de algo que provavelmente já acontece com você de uma maneira mais intuitiva, à medida que você faz suas leituras, vive tua vida. Ou se não, você me diga o que você acha, como que isso ressoa em você. E esse conceito brincadeira, ele pode ser chamado de bibliosofia, ou uma bibliobiografia, né? É uma ideia de uma autoanálise, né? Uma autoterapia, no sentido de que uma reflexão sobre a vida pela leitura. Essa é uma das designações. Talvez a ideia de tensionar a vida, né, para uma curiosidade íntima. Tensionar a vida para uma curiosidade íntima. Fazer com que, de algum modo, eu faça perguntas para o mundo sobre coisas que estão acontecendo comigo. É também uma filosofia da proximidade, um diálogo com o mundo, mas mediado pelos livros. É um diálogo com o mundo mediado pelos livros. Vou fazer uma pergunta para você que é: quantos livros você costuma ler ao longo de um ano? Você lê 10 livros, 5 livros, 20 livros, 30 livros, 50 livros? Essa pergunta não tem nada, não tem nenhum apelo cartesiano, assim, e de eficiência, porque a gente pode ler bem, pode ler mal, a gente pode reler um livro, né? Um livro pode valer por 10, né? E o outro livro pode valer por meio livro, ou seja, a quantidade de livros diz muito pouco sobre a nossa capacidade de ler, de compreender, enfim, né, de conviver com isso. Mas tem algo que subjaz essa pergunta, e que é: dependendo de quantos livros você lê por, por ano, você vai escolher suas leituras de uma determinada maneira. Vamos dizer que você leia 4 livros por ano. Ou seja, você lê um livro a cada 3 meses, né? Isso impõe sobre a tua leitura uma certa exigência, no sentido de que você só lê 4, essas leituras têm que ser muito boas. Ou seja, essas leituras, elas têm que, vamos dizer, contemplar um rol de interesses, curiosidades e assim por diante. Teoricamente, né? Eu acho que cada um lê de uma maneira, cada um pega a sua leitura, vai por um lado, ou por outro, enfim, cada um tem o seu jeito de ler. Mas, se você, a partir do momento em que você lê mais, o que isso significa? A leitura tem para você um lugar de exploração do mundo, um lugar de conhecimento sobre as coisas da vida. Ou pode ter, à medida em que você lê. Vamos retomar, tudo vai ficar mais claro a partir desse grande exemplo, né? Que é, na verdade, poder circular com as leituras, fazendo elas conversarem. Poder ler, fazendo com que os livros conversem com você, e seja uma conversa que seja a conversa em que você está interessado. O que pauta uma leitura? Às vezes, alguma coisa que você está trabalhando, pode ser uma leitura interessada, no sentido de, eu sou acadêmico, então eu estou lendo muitos livros sobre polinização das abelhas, ou eu estou lendo livros sobre a comédia dell'arte, depende do teu campo, da tua área de estudos, né? Ou seja, essas são leituras especializadas. Tem um segundo tipo de leitura,
que é uma leitura de apelo comercial. Então tá todo mundo lendo. Tá todo mundo lendo, eu ouvi falar muito bem, saiu na TV, saiu no jornal, saiu numa revista, saiu no canal que eu sigo da internet, alguma coisa falando sobre esse livro, me deu curiosidade, ou seja, de algum modo, né, houve uma mínima insistência, uma figura de autoridade que te falou, vai por aqui. O caminho que eu vou discutir hoje é um terceiro caminho, é um caminho onde você está atrás de uma linha de leituras, é uma espécie de recusa, pelo menos temporária, dos modismos, né? Dos modismos, das manchetes dos livros, né? Dos top 5, dos top 10, da curadoria extrínseca. As características da bibliosofia ou da bibliografia implicam que você presta atenção nos momentos em que é difícil avançar numa leitura. Por que é difícil avançar? Por que não é? Né? O que esse texto está dizendo? Será que esse texto está falando de algo que eu não aceito, né, enxergar? Algo difícil para mim de lidar? Isso pode acontecer e pode acontecer de muitas maneiras, certo? Você lê e você devaneia por meio desse método. Você lê com um caderno na mão. Você lê pensando que, de algum modo, essa leitura é uma conversa com as coisas que você está vivendo. E a tua leitura é uma conversa. A dificuldade de leitura é um nó interno que você ainda não desatou. A dificuldade da leitura é um nó interno que você ainda não desatou. Ou seja, é uma outra maneira de ler. É uma leitura interessada, mas uma leitura entranhada. A gente brincava na psicanálise que havia psicanálise aplicada e havia psicanálise implicada. Não é mesmo? E de algum modo, existe, claro, aquela literatura que é uma literatura feita, é uma leitura feita de ditames acadêmicos, né, daquilo que estão lendo, do que não estão lendo, ou seja, esse é um interesse extrínseco. O que eu estou convidando você a fazer é um interesse intrínseco. E eu vou dar um exemplo. E esse exemplo, na verdade, é um trabalho de 1 ano. E é um trabalho silencioso. Eu nunca pensei que eu fosse gravar um episódio sobre isso, por exemplo. E se eu puder resumir isso de algum modo para vocês, seria um pouco a ideia de... Se eu dissesse para você, bom, último mês de julho, eu viajei, eu fiz uma viagem de lua de mel, eu me casei em março, né, em julho a gente viajou, e foi um livro ou um fio de leituras, uma linha de leituras, que me fez escolher o destino dessa nossa lua de mel. O que a gente viveu foi, claro que dentre outras muitas coisas, as entrelinhas dessas leituras. A viagem foi, de algum modo, uma experiência literária. E mesmo que eu tenha, na viagem, me recusado a escrever, foram 3 semanas, eu vivo de escrita, eu vivo entre livros e nessas 3 semanas eu tentei não escrever. Eu tentei não fazer leituras que fossem leituras de modo algum interessadas, né? Eu queria ler alguma coisa que me distraísse completamente. Mas mesmo assim, de algum modo, como essa viagem foi pautada, né, pelas leituras que eu já tinha feito, a viagem foi, de algum modo, um modo de escrever. Eu estava escrevendo enquanto eu viajava. Por mais que eu não tivesse ali sentado, escrevendo e tal, conversando um pouco sobre, de novo, aquela história da Danielle Steele do último episódio, né, que a Danielle Steele, que é uma pessoa que escreve durante 20 horas por dia, 18 horas por dia. Isso rendeu muita conversa, foi muito polêmico. Tem gente que fala, você não deve defender isso. Eu não estava defendendo isso, né? E falei isso explicitamente. E justamente porque eu acho que a gente escreve quando não está escrevendo também. A gente não escreve só quando a gente está escrevendo. Né? A gente escreve tomando banho, a gente escreve sonhando, a gente escreve dormindo, a gente escreve olhando pela janela de um ônibus, a gente escreve quando está ouvindo uma música, né, no vagão de um trem ou de um metrô, e assim por diante. Ou seja, tem muitas maneiras em que a gente está escrevendo. Seria muito aflitivo para mim escrever só, né, diante do computador, né, no sentido de que a escrita ela se dá em silêncio muitas vezes, né? Quando eu estou sendo impelido a todo momento produzir texto, produzir, muitas vezes eu posso sentir que inversamente eu não esteja escrevendo, na medida em que a coisa é muito automática, né? E a escrita implica em pensar, ela precisa pensar. A gente pensa escrevendo também, mas a gente também precisa pensar com as mãos livres, né?
as mãos livres, sem estar o teclado aqui, sem ter uma caneta, sem ter um caderno e assim por diante. Então vamos lá, tudo começa em julho do ano passado, quando eu vejo uma série fascinante chamada Viagem dos Livros. E cada episódio é uma série, né, protagonizado por um ator muito bem apessoado, um cara que lê bastante e tal, e ele viaja e leva livros que se passam naquele lugar. Então ele viaja para a Itália, viaja para a Espanha, viaja para a França, e em um desses episódios ele aborda o sul, a costa Côte d'Azur, no sul da França, ou a costa, né, do sul da França, um lugar extremamente privilegiado, onde estão lá os ricos, né, mas são os ricos da Europa, né, são os mais ricos, né, os ricos dos Estados Unidos, os ricos da China, os ricos russos e os ricos da Europa, são muito ricos, é uma galera que, sim, e tem esse autor, que é o Scott Fitzgerald, que é um cara que escreve muito bem, e ele fala dessa leitura, né, Suave é a Noite, ele vai falar dessa leitura, Suave à Noite, que se passa na Riviera Francesa, num hotel da Riviera Francesa. E o livro começa desse jeitinho aqui, ó. Na prazível costa da Riviera Francesa, mais ou menos a meio caminho entre Marsella e a fronteira da Itália, ergue-se um hotel amplo e altivo, pintado de cor-de-rosa. Prestativas palmeiras refrescam sua fachada enrubescida e à sua frente se estende uma linda praia curta. Nos últimos anos, concentra pessoas notáveis e célebres em férias. Uma década atrás, fica praticamente deserto depois de sua clientela inglesa, que sua inglesa se deslocava para o norte a partir de abril. Hoje, muitos bangalôs se aglomeram à sua volta, mas no momento em que a presente história se inicia, só as cúpulas de uma dúzia de antigas e ricas residências se decompunham, como nenúfares em meio às massas de pinheiros, entre o Hotel des Étrangers de Gosse e a cidade de Cannes, a menos de 10 quilômetros dali. A obra se passa em Antibes, né, que é esse vilarejo que fica ali entre Cannes e Nice. E aí o autor, enquanto está falando dessas leituras, ele fala de outras leituras também. Ele fala do Conde de Monte Cristo, ele fala de Robert Stevenson. E essa brincadeira entre viagens e livros foi um lance que eu já fiz. Por exemplo, tem um módulo do meu curso de romance em que eu vou para o México e debato as leituras que eu faço no México. Ou seja, é essa ideia de viagem literária e de uma pesquisa literária, e que eu acho fascinante. Eu adoro essa pesquisa para a produção de literatura, seja literatura de ficção, seja literatura de não ficção. E eu fiquei fascinado por esse livro do Scott Fitzgerald, né? Essa ideia de esse brilho, né? Essa ostentação, né? Essa riqueza, essa ideia do pequeno grupo que passa ali os seus dias livres, né? Dos imperativos do trabalho, e de como esse livro não tem nada de idealista, no sentido de que as pessoas, elas meio que se acabam nesse livro. A esposa do personagem, ela enlouquece, o cara começa a beber cada vez mais, e tem a ideia, o alcoolismo, a loucura estão presentes no livro, assim como estiveram presentes na vida do Scott Fitzgerald, né? A vida dele é marcada justamente por um arco daqueles os anos 20, o encanto dos anos 20, tem a queda da Bolsa de Nova York. Quando sai esse livro Suave à Noite, o pessoal não recebe muito bem, porque o pessoal já estava farto, né, dessa ostentação, essa ilusão de enriquecimento meio cai por terra, mas tudo aquilo me fascina. Esse livro me fascina, e eu vou construindo, a partir da leitura desse livro, uma ideia vamos dizer que uma ideia do que eu gostaria de viver nessa viagem. Uma expectativa. Eu tô rindo porque é engraçado. As expectativas, elas sempre são um pouco ridículas, né? Principalmente se elas estão no campo da fantasia, né? Então, quando você pensa, não, Riviera Francesa, Côte d'Azur, e são justamente as expectativas que os blogueiros, que os vlogueiros tentam repercutir nesses videozinhos de viagem, sabe? Nossa, eu estou aqui feliz. Olha como eu estou aqui feliz. A pessoa tá lá se gravando o tempo todo, nesse trampo que é viajar e gravar e roteirizar e contar como tá. A diversão real é a diversão que você não precisa ter que registrar isso. Tem alguém que disse, eu acho que o Deleuze, que o verdadeiro poder é aquele que não se manifesta, é aquele que não ostenta,
é um poder que você nem sabe. Os multimilionários, você não sabe muito o sobrenome deles, né? Aqueles que você conhece, eles se tornam nossos inimigos, né? De algum modo, e de algum modo eles estão fragilizando o seu poder. É nesse sentido que eu quero dizer. Mas a expectativa que eu tinha de uma viagem para a Côte d'Azur é eu e a minha companheira, bonitos, morenos, né? Nessa minha fantasia, eu tô lá magro, tô caminhando depois de um banho pela praia, né? De mãos dadas com a minha companheira. Só tá praticamente a gente lá, tem o som das gaivotas, o apartamento em frente ao mar, assim, com vista para o mar. Né, essa coisa lânguida de prazer, de erotismo, ou seja, era tudo de algum modo despojado de tudo aquilo que nos sobrecarrega na vida. Os compromissos, os horários, os perrengues, os mal-entendidos e assim por diante. É claro que, na realidade, também foi isso, mas não foi vivido dessa forma, não foi vivido da forma como a fantasia espera, né? Ou seja, o apartamento é sempre menor nas fotos, né, do que na realidade. Essa ideia de viajar de carro, né, entre os prados de lavanda, não se deu, porque estacionar em Nice, que é a cidade que foi a nossa base, assim, onde a gente ficou, era impossível, então a gente desistiu de alugar o carro, a gente só pegou o trem, os trens estavam cheios, né, o lugar estava cheio, abarrotado de turista, o calor, principalmente no fim da viagem, ele era insuportável. Às vezes a vontade era de ficar no apartamento. O apartamento tinha vista para o mar, mas tinha todas as características, né? E a realidade continuava, ou seja, o presidente da França tinha dissolvido o parlamento, o governo estava em crise, anunciou novas eleições, e a gente estava com essa expectativa da ascensão da extrema-direita na França. E havia, claro, nós não éramos os clientes primordiais ali nisso, né? Haviam os ultra ricos, haviam os carros, as Ferraris, haviam os hotéis, e sempre tem alguém que tem muito mais do que você, né? E quando você tá nesse lugar, você reconhece teu lugar, né? Você fala, não, eu sou um turista latino-americano descansando aqui, tirando uns dias. Agora, foi uma delícia? Foi por mil outros motivos, por mil outras razões, eu não tô dizendo. A viagem foi maravilhosa. Mas olha que interessante, com a leitura do Fitzgerald há um ano, né, a partir daquele documentário, eu fui para outra leitura, que foi a leitura do Grande Gatsby, do Fitzgerald também, que foi, aí sim, o livro que, de algum modo, explodiu, assim. Ele ficou muito famoso com essa leitura. E lá no meio da viagem, eu tinha levado alguns livros, um do Nobel do John Fosse, não gostei muito do livro que eu estava lendo. Não é que eu não gostei, não era muito meu momento aquele com o livro, sabe? Que é A Casa de Barcos. E eu levei um outro livro, que se chama As Primas da Venturini, Aurora Venturini, uma autora de Mar del Plata, argentina, se não me engano é de Mar del Plata. Muito bacana, tal, mas assim, um livro sofrido, aquela coisa bem dura. Eu queria um outro tipo de livro. E aí, alguém tinha me falado, aí eu vi um outro podcast, do Foro de Teresina, onde a jornalista Ana Clara Costa indicava o Edward Louis, esse cara aqui, ó, que está sendo publicado pela Todavia. Tem vários livros dele que saíram na Todavia. Eu não tinha acesso a esses livros, mas eu tinha o Kindle. Eu pude comprar no Kindle, eu comprei um dos títulos no Kindle, e o que falava não era esse livro saiu agora, que é Monique se Liberta, né? Para quem tá escutando o podcast e não assistindo no YouTube, Edward Louis. Todas essas referências vão estar na descrição do episódio, tá, gente? E aí o que acontece? Eu leio esse livro, ele mexe tremendamente comigo. A Ana Clara Costa, no podcast lá do Foro de Teresina, ela tinha dito, puxa, eu não sabia que havia franceses pobres. Eu pensei que só houvesse imigrantes pobres. Eu escutei isso, eu falei, nossa, que engraçado, né? Eu não sabia que tinha tanta pobreza antes desse processo migratório. Eu achei que os pobres fossem os árabes, os negros, os migrantes e assim por diante. E eu pensei, mas ora, a minha família é de imigrantes pobres, né? Essa turma que vem da Itália, na virada do século XIX para o XX, miseráveis, né? Aliás, você não vai cruzar um continente, não vai ser obrigado a falar outra língua, principalmente não antes da era do turismo, né? Não havia turismo, né? De algum modo, o bacana do livro Fitzgerald é que ele vai falando do surgimento do turismo, né? Essa ideia de turismo não existia. Então, esses miseráveis, esses italianos miseráveis, eles vêm por conta da fome, né? Eu falo disso
no meu livro também, Baleias no Deserto e tal. Então eu tinha muita consciência e me espantou que uma jornalista tão boa, tão gabaritada, não reconhecesse isso. Mas eu fiquei com muita curiosidade de ler o livro. E o livro, ele vai falar daquilo que, posteriormente, pode ser considerado uma deserção da classe, né? Ele vai falar desse menino que mora numa cidade pequena, que tem uma família bastante embrutecida pela pobreza, né? Pela vida operária, pela vida de penúria, de precariedade, de como essa pobreza é devastadora na França, e de como há aí um desejo de ascensão desesperado. E é muito louco, porque eu vou... E o livro são... Na verdade, eu li 3 livros. Eu li um livro sobre a mãe, do Edouard Louis, eu li um livro sobre o pai, e li um livro que meio que sistematiza tudo isso, que é um pouco sobre ele e as amizades que ele constrói, o Edouard Louis. É uma autoficção, assim, muito autoficção, muito própria. É quase uma autobiografia, o livro do Edouard Louis. E ele vai falar do que ele precisou transformar e se transformar, e a vontade dele de mudar de classe, de estudar, de fazer dinheiro. Ele conhece uma garota na universidade, na escola, e ela mostra para ele um outro tipo de sociabilidade por meio de livros, de teatro, de ópera, de cultura, de música, né? E esses dois ficam muito amigos, e a partir de um certo momento, tem um autor, um filósofo, um sociólogo, que vai para dar uma palestra numa universidade, na ocasião do lançamento do seu próprio livro, onde ele conta um pouco essa história, é um cara mais velho, e ele fala também da ascensão dele. Os dois, tanto o Louis quanto o Didier Eribon, são homossexuais, e eles falam de como, de algum modo, ele precisou sair do armário, ele precisou mudar de vida, ir para Paris, sair do armário, mas ele entrou no armário do ponto de vista social, ele saiu do ponto de vista sexual e entrou do ponto de vista social, no sentido de que ele teve que reprimir as suas origens. Ele tinha vergonha de falar do seu passado. Ele começa a simular um outro passado. Ele tem que se recriar totalmente, e a recriação perpassa esses mecanismos de exclusão. Ou seja, é uma classe que conversa, que tem os dentes certinhos, os dentes são branquinhos, que tem amizades de infância e adolescente que ajudam, é o capital social, né, que se diz, que ajudam essas pessoas a ascender. Não, é essa rede de recomendações, de indicações que faz com que tudo seja mais fácil, e aquele sujeito que veio da classe baixa, ou da classe média baixa, não tem nada daquilo. Ele ascende e está sozinho lá em cima, e ele tem que aprender tudo do zero. Né? Se você é um sujeito que tem a família de profissionais liberais, já, né? Ou seja, você já está com meio caminho andado, né? Você já tem uma biblioteca para poder pegar o livro lá e poder ler. E aquilo mexeu muito comigo. Essa história toda que eu estou contando, por que eu chamo de bibliografia? Porque foi um diálogo que eu estabeleci com esses livros, né? Começando pelo Fitzgerald, seguindo pelo Edouard Louis, resgatando a Annie Ernaux, porque a Annie Ernaux fala dessa vingança da raça. Eu quis vingar minha raça. Ela transforma algo que é indigno, que é o passado, que é o estupro, que é a pobreza, em algo digno. Ela dá a volta por cima nessa experiência de humilhação, que é uma humilhação de classe. E tudo isso me fez pensar sobre um monte de coisas, de como, de algum modo, né, eu tenho essa avó. A minha família tem uma família paterna, que não tinha muita grana, mas que é de uma família com mais dinheiro, na política, não sei o quê, que são os Novais. E esses caras são políticos ali de Avaré e tal. Esse meu bisavô, né, era uma pessoa muito influente, é o nome da praça e tal. Mas essa família, ela tem, né, ela vive uma espécie de ostracismo político, né? De algum modo, sabe? Ela perde essa importância, né? Antigamente eram as famílias que importavam. Só que eu tenho esse lado materno, que são os migrantes italianos, e vão trabalhar na lavoura de café. Minha avó vem para a cidade, minha avó era empregada doméstica, era uma pessoa com questões psiquiátricas, né, difíceis. Minha mãe herda isso, e essa tradição é isso. Eu tive um tio que com 12 anos estava morando numa pensão, que foi meio largado pela mãe. Aliás, minha mãe também é largada pela minha avó, ela passa de tia em tia. Então, assim, tem algo de um desamparo muito grande, né? De um desamparo radical, e que tem a ver com a ascensão de classe. E aí minha mãe casa com meu pai que trabalhava num banco e tal, e que vai abrindo o próprio comércio e tal. Então, quando eu vou estudar num colégio, e meu pai me coloca num colégio
né, de classe média, média alta, porque ele quer que eu passe no vestibular, eu vivo um monte de coisas, assim, colegas que, que são ricos, né? Eu convivo com esses colegas muito ricos e tal. E tudo isso eu levo também para a literatura. No meio dessa história, sem conseguir processar isso em palavras, um amigo me diz, um amigo que trabalha numa editora, um cara muito bacana, muito próximo, fala, olha, tem coisas que te foram interditadas mesmo, porque tua classe era outra, porque você não tinha esse sobrenome, que você não era filho de dono de banco, entendeu? Porque não é isso, né? Nem tudo tá ali à disposição de você, nem tudo é mérito, sabe? Aí você fala assim que, pô, a meritocracia era de fato alguma coisa que, eu acho que assim, a ideia de uma literatura, de um meio literário, que valoriza o que de fato há de bom, o que de fato há de revolucionário, e de como, há algum tempo, né, aquilo que desponta, né, tem muito a ver também com o resultado dessa revolução da literatura preta, da literatura das mulheres, da literatura LGBTQIA+, que ganha um destaque, e que, ou seja, é uma conquista, mas por detrás dessa conquista tem editoras, editores brancos, né? Em resumo, muita gente que foi falar, nossa, Thiago, você construiu um canal faz uns 10 anos, e você está muito bem com esse canal, as pessoas te conhecem, te leem, você tem aí mais de 50 mil leitores por semana, não é? Porque é o tamanho da comunidade de escrita criativa. Tem gente dessa origem aristocrática, né, da alta burguesia, né, brasileira, que critica isso, que fala, não, isso não é, né, isso não tem legitimidade. Né? Mas são pessoas cujos pais eram intelectuais, nasceram na França, entendeu? Sabe, são pessoas que trabalham numa grande editora, as editoras são empresas, né? Ou seja, qual que é a grande diferença entre o meu pequeno empreendimento e uma mega empresa, uma editora que é um conglomerado de editoras e assim por diante? O que está em jogo aí? Eu acho que a gente está falando tudo isso, está falando de muitos assuntos, né? Sobre processo de leitura, sobre classe social e acesso ao meio literário, e de como, de algum modo, o meu desejo de ir para a Riviera Francesa conversava com uma espécie de uma certa rebeldia, com falar, olha, isso aqui, e é um pouco o mote das minhas formações, né? Acho que o acesso à literatura é um acesso que precisa ser democratizado, entendeu? O acesso ao livro, o acesso às experiências humanas, essa troca entre as experiências nos livros, as experiências na realidade, na vida fora dos livros, né? Porque a literatura é uma realidade também, né? Eles precisam se expandir para todas as classes. Por quê? Porque senão você não tem garantia de que a literatura de fato está sendo bem lida. Quando eu falo de uma biobibliosofia, eu estou falando, olha, você vai ler as coisas que te marcam profundamente. Você não vai ler as coisas, os ditames do meio literário, sabe? E essas coisas estão aí, ó, por cada uma. Eu não mencionei o Didier Eribon, que é a minha leitura mais recente. Isso aqui não foi publicado ontem. Isso que estava lá, me esperando o momento em que o Eduardo Louis cita o Didier Eribon, e eu vou atrás, e ele cita um trecho tal. Eu adorei aquele trecho e eu vou atrás desse cara. E é uma leitura mais puxada, ele é filósofo, sociólogo, mais cabeção, assim mesmo. O Didier Eribon, do Retorno a Reims, né? Reims. Me perdoem o francês macarrônico. Ou seja, todo esse processo, ele é uma autoanálise, você entende? E vamos dizer, ele se vale da generosidade desses autores para produzir um pensamento, para produzir uma reflexão, e conversa intimamente com a minha história de vida. Então eu fico muito grato a isso, e isso também legitima que eu possa escrever sobre isso, que eu possa falar sobre isso com vocês. Pra gente não se estender demais, eu vou concluir aqui com um pouco mais sobre alguns desses princípios. Mas para concluir, o que foi essa viagem? Foi uma viagem de leituras que não idealizavam a França ou qualquer outro lugar. O Eduardo Louis me permitiu também viajar estando onde eu estava e legitimando o meu lugar, assim como o Fitzgerald. Que o que é o grande Gatsby? É esse sujeito que se finge de rico, o cara que acende a um dinheiro novo,
né, que está convivendo ali com dinheiro velho, com gente que nunca vai perder nada. Os caras têm essa tranquilidade, essa coisa zen do dinheiro velho, né, do old money. E é esse sujeito que simula um jeito de falar, que imita um certo discurso de classe e que é revelado, ou seja, em algum momento falam para ele, você não pertence a esse lugar. É também muitas outras coisas, é uma história de amor. O Grande Gatsby eu acho um livro genial, muito bem escrito. Mas é isso, o Grande Gatsby é pobre. E é muito essa ideia de que, cara, você nasceu pobre, você sempre vai ser pobre. Volta para onde você veio. Você vai ser o bode expiatório, né, daquilo que você mesmo provocou. É muito maluco, mas isso não conversa com a gente? Isso não conversa com essa aspiração ascensionista tão comum à sociedade brasileira também, ao mesmo tempo, mas de uma forma completamente inconsciente, né? No Brasil, aquilo que mais a maior quantidade de buscas no Google é como ficar rico, né? Isso conversa com Edward Lewis, conversa com Annie Ernaux, com Didier Eribon e com Fitzgerald. Ou seja, existe uma linha, um fio temático, e é só o leitor que vai fazer essas obras conversarem, porque tem coisas extremamente contemporâneas, tem coisas do começo do século XX, tem coisas de 20, 30 anos atrás. E é muito bonito que isso esteja aparecendo, e isso é uma marca da nossa literatura contemporânea também. Então, o que é, né, essa bibliografia? É uma ideia de aprendizado imanente, não extrínseco, não porque alguém ditou, não porque a academia mandou, não, é um aprendizado imanente, é a leitura voltada para a produção de um saber introjetado, subjetivo, espontâneo, é a descoberta do próprio pathos, né? Falando dessas coisas para você, de algum modo eu estou falando muito de mim. O que nos pega? O que pega com a gente? E nesse sentido, qual que é a sua premissa quando você vai escrever seu romance, sua poesia, seu livro de contos, suas crônicas, sua não ficção e assim por diante? Qual que é a sua constelação de indagações? E isso, como eu já disse, em oposição a um saber positivista, externo, engessado, ditado por um grupo. Se você segue uma tendência, né, você só vai produzir, e uma tendência extrínseca, essa tendência não conversa com você só vai produzir discurso, você não vai produzir literatura. Eu sinto que, lendo esses livros, existe aí uma verdade íntima querendo falar. E ela me convida a fazer algo extremamente singular a partir disso. Porque eu não sou francês, entendeu? Eu não sou Annie Ernaux, eu não sou o Edward, eu não sou o Didier Eribon. Interessante, né? Que tudo isso vem aí da França, mesmo Fitzgerald se passa na França, e a lua de mel foi na França. E cada França vai ser uma França, né? E eu estou falando da França, mas poderia ser o Chile, a Argentina, o Rio Grande do Sul, poderia ser São Paulo, para alguém que está vindo do interior de Minas ou do interior de São Paulo, e assim por diante. É a ideia de que tem sim uma verdade íntima querendo falar, e ela é um reflexo do lugar onde a gente está, da nossa classe, mas ela parte da nossa intimidade, né? Não há contradição aí entre psicologia e sociologia, né? Entre literatura e biografia. Bom, pessoal, como você vê, essa é uma conversa que poderia se estender aí de muitas maneiras e poderia ir para muitos outros lugares. Eu fiz um recorte também bibliográfico, porque eu poderia mencionar outros livros também, né? Mas acho que para os nossos propósitos aqui, para as nossas conversas, para as nossas leituras e insônias, eu acho que é o suficiente. Um grande abraço, não deixa de se inscrever no canal Escrita Criativa, de assinar, de participar da comunidade, de se inscrever no site. Se você não segue o podcast Prelo, passe a seguir para você não perder nenhum episódio. Tem coisas que a gente troca em primeira mão por lá, tá bom? Um grande abraço, até mais. Tchau!